Olá, Ellen. Me chamo Marina, tenho 36 anos. Acompanho alguns poucos canais de relatos sobrenaturais. Conheci o seu canal por acaso e desde então acompanho sempre que possível e escolhi contar aqui, porque amo sua voz e sua forma de narrar que nos passa a sensação de vivenciar o fato. Vou contar um relato que, sinceramente, eu não espero que acreditem, pois se não tivesse acontecido comigo, eu também não acreditaria. Mas eu não me importo com o que vão pensar. Me importo com o que presenciei e me arrepio até hoje quando vejo uma boneca em minha frente, por mais simples e bonita que ela seja. Quando eu era criança, a minha avó, que hoje já é falecida, confeccionava bonecas de pano. No início era apenas para a família, mas com o tempo as amigas foram se interessando e não demorou muito para que ela passasse a confeccionar e vender por encomenda. Eram bonecas lindas e, além de ser um passatempo, também se tornou uma fonte de renda extra de minha avó, que ficou viúva muito nova e não quis se casar novamente. Volta e meia, minha prima e eu ficávamos com ela nos finais de semana para lhe fazer companhia. Ela era teimosa e independente e não admitia ninguém morando com ela e nem ela morando com ninguém. Dizia que cada qual tinha direito ao seu espaço e não gostava de incomodar e nem de ser incomodada. Tínhamos várias bonecas, muitas mesmo. De todas as que ganhei, as de minha avó eram as melhores, o que além de serem feitas para mim com muito amor, ninguém mais teria uma igual. Um dia iríamos dormir com ela, mas minha prima estava muito gripada e com febre. Minha tia, com medo dela dar o que fazer à minha avó, não a deixou ir e eu fui sozinha. Eu não vou negar que o entusiasmo não era o mesmo, porque juntas brincávamos e aproveitávamos pelo quintal afora e sozinha não tinha muito o que fazer na casa de vovó. E para piorar mais a coisa, choveu o final de semana todo e não pude sair de dentro de casa para fazer absolutamente nada no quintal. Brinquei no quarto de costura mesmo enquanto vovó trabalhava em algumas bonecas e ao final do dia fomos dormir. Como a minha prima não estava lá, dormi com a vovó em seu quarto, onde ela tinha uma prateleira repleta de bonecas de pano. Depois de relutar sem sucesso em dormir ali, peguei no sono e acordei com uma voz de criança cantando. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Com pedrinhas de brilhantes, para o meu amor passar. Quando abri os olhos, eu vi nitidamente uma das bonecas de pé no meio da prateleira, sem se apoiar em nada. E ela cantava e sorria para mim com grandes olhos pintados, mas que abriam e fechavam enquanto ela cantava e sorria. Aquilo foi o suficiente para eu gritar como se estivessem tentando me matar. E é claro que a minha avó acordou toda assustada. Contei a ela, mas foi inútil. Ela disse que eu tinha tido um pesadelo e tentou me acalmar, mas eu estava assustada demais. Dormi novamente e acordei com uma criança rindo e puxando meu cabelo. E quando abri os olhos, ali estava outra das bonecas ao meu lado e se movia também como a outra. Eu a segurei e acordei minha avó para mostrá-la. Mas tamanha minha ingenuidade. Assim que minha avó acordou, a boneca ficou imóvel e levei uma bronca daquelas. Minha avó disse que era tudo invenção e eu estava fazendo aquilo por estar frustrada pela ausência da minha prima. Não adiantou eu tentar me defender porque ela estava muito brava comigo. Final de semana seguinte e mais alguns outros eu não quis voltar para lá e não adiantava falar daquilo para ninguém, porque riam de mim e me chamavam de mentirosa.
Os dias se passaram e eu, mais calma, voltei a dormir na casa dela aos finais de semana. E mais uma vez aconteceu de eu acordar de madrugada com uma das bonecas puxando meu cabelo. E para mim, aquilo foi o suficiente para não querer dormir mais ali. Desenvolvi uma espécie de síndrome do pânico. Fiz tratamento psicológico por muito tempo e por algumas vezes tive acompanhamento psiquiátrico. Não foi nada fácil para mim passar por tudo aquilo e ser recriminada por ter tirado todas as bonecas que eu tinha no meu quarto, que foram feitas por minha avó, e as que ganhei de outras pessoas também. O que importava para todos era guardar as bonecas da vovó. O meu bem-estar não importava a ninguém. E o ápice do absurdo e falta de respeito foi quando eu já estava com 17 anos. Durante o almoço de família na casa de minha avó, em um momento de conversa, minha prima teve a infeliz ideia de tocar no assunto das bonecas. E naquele momento, todos os adultos riram e disseram: "Ah, vá, Marina, pode falar, já passou mesmo. A história das bonecas foi pura invenção e capricho, não foi?" Até os meus pais, mesmo me acompanhando por várias e várias sessões de terapias e consultas, se deixaram levar por aquele comentário maldoso e aquilo para mim foi horrível. Naquele momento, eu decidi não voltar mais na casa de minha avó. Não por ela, mas para não passar mais por situação semelhante, e mantive minha palavra enquanto ela viveu. Quero deixar claro que eu amava muito minha avó. Não frequentava mais sua casa, mas nos encontrávamos toda semana na casa dos meus pais. Me casei aos 23 anos e minha avó faleceu no ano seguinte. Seus pertences foram todos doados para creches, asilos, instituições de caridades e algumas pessoas mais humildes. Ela possuía muita coisa e conseguimos distribuir tudo para que não se perdesse nada na casa por falta de uso. Pois bem, minha mãe ficou com algumas bonecas que minha avó fez já no finalzinho da vida. Eram as derradeiras e mamãe não quis se livrar delas. Disse que seriam relíquias e que as entregaria para bisnetas da vovó. Minha mãe tinha muito amor pela minha avó. Não a tratava como sogra, mas sim como mãe. 2 anos depois do falecimento da minha avó, minha filha nasceu e, como trabalho fora, minha pequena ficava com minha mãe enquanto eu estava trabalhando. Meus pais não deixaram que eu a colocasse em uma creche e meu esposo também achava mais seguro que ela ficasse em companhia deles ao menos até completar 2 anos de idade. E assim a colocaríamos na escolinha, no maternal. Na confusão e correria do trabalho e maternidade, eu me esqueci completamente das benditas bonecas, mesmo porque elas ficavam em uma caixa-baú. E como diz o dito popular, o que não é visto não é lembrado. Ademais, era muito óbvio que eu não imaginaria que a minha mãe pudesse pensar em dar uma boneca para minha filha. Eu nunca comprei uma boneca sequer para ela. Comprei vários brinquedos e ela também ganhou vários, mas bonecas, não. O tempo foi passando e minha filha, já com 5 anos de idade e frequentando o maternal, acordou em uma manhã com uma febre muito alta e pequenas bolhas se formando por todo o seu corpinho. Imediatamente a levei ao pediatra e foi diagnosticada como catapora. Mas essa, minha pequena doente, e eu não poderia faltar ao trabalho, ao menos não naquele dia. Eu estava em um processo de promoção de cargo e justamente naquela semana aconteceria um evento importante e eu estaria substituindo a minha superior, que também estava doente, e não havia quem pudesse ir em meu lugar. Minha mãe se prontificou a ficar com ela enquanto eu trabalhava e, sinceramente, eu não conhecia ninguém melhor para essa função, porque mãos de avó são mãos de fada para curar netos, e minha filha adora suas avós. Eu sabia que seria uma semana bem delicada, difícil, mas
Nem em meus piores pesadelos imaginei o que estaria por vir. Nos 2 primeiros dias, nada de anormal além das reações da catapora aconteceu. Porém, no terceiro dia, eu percebi que havia um hematoma na canela de minha filha. Então eu pensei que aquilo pudesse ter sido um tombo, um tropeço, uma topada em algum móvel, alguma coisa onde ela tivesse batido a perna. Curiosamente, ela passou a chorar mais que nos primeiros dias da manifestação do vírus e não falava muita coisa, mas estava sempre chorando, principalmente quando ficava sozinha no quarto. Meu quarto antigo, na casa dos meus pais. Eu ia ver o que estava acontecendo, perguntava e ela não dizia nada, mas chorava insistentemente e sempre aparecendo um hematoma diferente. E agora, nos braços também. Na sexta-feira trabalhei meio expediente. Saí na hora do almoço e fui direto para a casa de minha mãe para ver minha filha e, para o meu desespero, quando eu estava saindo do carro, ainda na garagem, ouvi minha filha gritar e saí correndo pela casa dentro com o coração na boca. Cheguei no quarto e ela estava deitada no chão, chorando sem fôlego e com a boquinha roxa, com uma marca de mordida na perna. Minha mãe entrou correndo também sem entender o que estava acontecendo e conseguimos acalmá-la um pouco, mas ela não parava de chorar. Quando eu vi aquela marquinha, eu perguntei a ela quem havia mordido sua perna, porque o formato da mordida era de boquinha pequena e não tinha outra criança na casa, justamente por causa da catapora, e ela apontava para debaixo da cama. Na casa da minha mãe também não tinha gatos nem cães, nada que justificasse aquelas marcas de dentes na perninha da minha filha. Procurei aqui e ali e não achava nada, e ela continuava apontando para debaixo da cama. Abaixei para ver o que tinha ali, e quando puxei alguns brinquedos que estavam caídos lá, para o meu desespero, uma das bonecas da minha avó que estava no baú veio junto, e quando a minha filha a viu, ela chorou de soluçar e apontava para ela dizendo que aquela menina que mordeu sua perninha. Minha mãe jurou que nunca tirou nenhuma das bonecas do baú e não daria a minha filha sem me dizer antes. Ela sabia melhor que ninguém que eu não permitiria nenhum contato com elas. Minha filha não tinha força para levantar a tampa do baú. Ele é de madeira, muito pesado. E muito nervosa e com medo, tirei aquela boneca do quarto, levei até o quintal e a queimei ali mesmo. E enquanto eu queimava aquele objeto, eu ouvia sussurros e risadas e só parou depois que o fogo apagou. Peguei minha filha muito assustada e levei para casa juntamente com a minha mãe. Liguei para o meu pai e contei o acontecido. E dessa vez a minha mãe estava lá e a perninha da minha filha estava ainda com marcas de mordida. Não havia como ninguém me chamar de mentirosa. Ele, incrédulo no que ouviu, veio ao nosso encontro e, chocado com o que ouvia da neta enquanto olhava sua perninha, saiu dizendo que iria resolver uma coisa e que voltaria para buscar minha mãe assim que terminasse. 2 horas depois, chega meu pai visivelmente abatido, cheirando gasolina e fumaça. Perguntei o que estava fazendo e ele, com olhos arregalados, nos disse que quando viu e ouviu a história da neta, entendeu a necessidade de colocar um fim naquilo e foi até sua casa com o intuito de destruir o restante das bonecas e assim o fez. Ele juntou todas, num total de 18. Levou onde eu havia queimado a primeira, as colocou lá, jogou gasolina e queimou todas de uma vez. Ele disse que enquanto queimavam, ele ouvia choros, sussurros, gritos, risos e estrondos eram ouvindo saindo da pequena fogueira à sua frente. No domingo de manhã, minha mãe foi à igreja e pediu ao padre, depois da missa, que fosse com urgência benzer a casa, porque na noite anterior
Ela ouviu passos curtos correndo pela casa durante toda a madrugada e aquilo a deixou muito assustada. Ali, eu revivi todo o horror da minha juventude e me doeu irremediavelmente mais porque mexeu com minha filha e eu não pude protegê-la disso. Graças aos deuses, ela não se lembra muito deste episódio, mas não gosta de bonecas e não aceita sequer chegar perto de uma. Nunca saberemos o que despertou aquilo nas bonecas. Não posso acreditar que possa ser algo relacionado à minha avó. A única coisa que quero hoje é esquecer que aconteceu conosco e evitar a todo custo que a minha filha passe pelos mesmos horrores que passei um dia. Muito obrigada por contar o meu relato. Parabéns pelo trabalho maravilhoso. Sucesso, boa sorte ao canal e boa noite a todos.